Enquanto Itapetininga discute a revisão do plano diretor, muitos moradores ainda sofrem com um problema antigo, a falta de planejamento urbano. É isso mesmo, professor Alec? Oi, Edmundo, boa tarde a todos os telespectadores, a toda a equipe da TVI. Nós estamos lá no Residencial Lisboa, é um loteamento atrás da Vila Polo com mais ou menos 800 lotes, e desde a inauguração há um ano atrás a gente vem sofrendo com vários furtos, queimadas, pequenos delitos que têm acontecido no município, e nesse início a gente está se sentindo um pouco desamparado na questão aí dos serviços públicos essenciais para a população. Perfeito. E o Marcos Roberto é da Vila Polo, morador da Vila Polo. Inclusive, ele tem um comércio lá. Marcos, conta pra gente o que são os problemas ali da Vila Polo. Como o professor Alex falou, eu vou falar mais ou menos em cima disso também, e o nosso bairro ali está tendo muitos furtos, que antigamente não tinha, hoje está tendo bastante, e problema de queimadas, muitas queimadas que está tendo ali no Residencial Lisboa, uma área de mato que tem para baixo ali, mais ou menos isso. Perfeito. Então, essa região ali, que envolve a Vila Labrunete, envolve também a Vila Polo, uma parte da Chapadinha, está tendo um crescimento imobiliário muito grande. Além dos empreendimentos que já estão estabelecidos, a gente tem informação de novos empreendimentos imobiliários, loteamentos, condomínios, inclusive prédios. Então, é uma região que terá um grande número de pessoas em breve morando, transitando por ali. Professor Alec, o que você percebe que está faltando aí para essa região? Oi, Edmundo, quando foi inaugurado Lisboa, por volta de julho do ano passado, né, que começaram a entregar os lotes, então, por exemplo, serviços básicos, né, como coleta de lixo, a questão da segurança, né, do monitoramento ali, tá na carta de policiamento, enfim, isso a gente sentiu dificuldade. Ao longo do tempo, né, isso foi sendo um pouco mais crítico, porque foram acontecendo vários roubos, né? Nós até mandamos alguns vídeos para vocês a ponto da pessoa colocar uma grade no relógio de luz. Quer dizer, roubar um relógio de luz. É uma coisa assim, diferente até, né? Inusitada. Então, o que a gente observa, e aí você falou bem da questão do planejamento, é quando se inaugura, quais os serviços públicos que já estão ali negociados com a loteadora, quais são por parte da prefeitura e como que os moradores ficam sabendo disso. Como que está esse planejamento dentro da prefeitura. Quais serviços mínimos ali para começar a operar. Perfeito. Eu vou pedir para o Johnny, nós temos imagens lá da região, não só da questão dos roubos, mas também um assunto que eu vou pedir para o Marcos comentar, que são queimadas ali que estão realmente trazendo um grande prejuízo para a saúde dos moradores ali da região. É isso mesmo, Marcos? Sim, Edmundo. Ali do lado onde saiu essa queimada, temos ali uma creche. No bairro onde eu moro, que é a Vila Polo, temos um abrigo ali, que é da CCB. E pro bairro mesmo ali, né? Que teve reclamação, que teve fumaça até para a cidade aqui. Sem dúvida, a gente tem visto reclamações de pessoas que a fumaça vem para... Olha o tamanho dessas queimadas, né? É um tamanho muito grande, né? E por que está acontecendo isso? Faz tempo que esse problema acontece. Conta um pouquinho desse histórico para a gente, Marcos e professor Alec. Então, ali a gente tem observado, o Edmundo, vem desde concepções antigas, né, de que queimar seria uma forma de plantio, e isso vem de certa forma. Então as pessoas, tem gente que vai carpir e acaba botando fogo no loteamento para não ter gasto, para não ter custo com essa remoção. E tem a parte também que nós observamos, que é um incêndio criminoso. Esse último que aconteceu, que está passando aí na imagem, esse último aí, ele começou na parte de baixo, que é a parte da reserva do loteamento. O motivo pelo qual colocaram fogo na reserva, a gente não sabe.
Mas não é um incêndio promovido por uma bituca de cigarro ou algo do tipo. É um incêndio que, aparentemente, pelo local que ele começou, ele foi estimulado. Né? E aí se alastrou pelo todo o condomínio, estava ventando muito na ocasião, e aí acabou queimando aí uma grande parte ali da vegetação, árvores, e, enfim. E é importante a gente destacar, né, o malefício para a saúde dessas queimadas, né? Pessoas que têm problema respiratório, crianças, né, são atingidas e isso realmente é um prejuízo que não tem nem como a gente avaliar, né, para a população que mora ali ao entorno. É isso mesmo, Marcos? Sim, ali, como eu te falei, que tem as crianças ali da creche, né? E tem os abrigos, o abrigo da Vila Polo ali. E essa época, né, do ano, que é uma época que já é, mas a umidade do ar já é mais baixa, né? Dessas queimadas. E os hospitais, dá para ver que os hospitais estão tudo lotado, tudo cheio de pessoas mais de idade, crianças. Ataca muito, atrapalha muito, né? Veja só, vira um problema de saúde pública, né? Público. Essa situação aí dessas queimadas aí. Eu vou pedir para o professor Alec fazer um comentário sobre essa questão, né, do planejamento. Como nós falamos aí, nós estamos no momento da revisão do plano diretor de Itapetininga, né? E tudo isso diz respeito ao planejamento urbano, né, professor Alec? Sim. O plano diretor ele é uma peça, né? Ele é a peça mais longeva da administração pública. Ele vai passar por duas gestões, praticamente, pública, né? Ele é 10 anos, então são duas gestões de 4. Então, ele é uma peça que ele mostra para onde caminha a cidade. Então, quando você vai inaugurar o loteamento, eu acredito que outros também, como Pacaembu, pode ter problemas similares ao nosso, tem que fazer essa previsão e negociar com a construtora. A gente está falando aqui mais ou menos de 800 lotes, 56, 60 milhões de reais que receberam, né, pelo menos vão receber no longo prazo por isso. Então, quer dizer, em 60 milhões, né, algumas cidades já têm colocado, inclusive, exigido que as loteadoras coloquem um sistema de monitoramento, que depois passa a ser cedido para a Guarda Civil local, e aí você tem uma cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente? Cidade que faz a integração de todos os serviços públicos. E as pessoas têm essa percepção que funciona. Então, alguns municípios têm exigido isso no plano diretor, porque é uma mudança, Edmundo, da segurança, né? É uma preocupação de todo mundo. A gente tem filhos, né, tem netos, e a gente se preocupa. Eles precisam sair de casa, eles não podem ficar com medo, né? Então, está passando na tela aí, não sei se o telespectador está vendo, isso aí, por exemplo, é um arrombamento de um container. Né? Deu prejuízo para a pessoa aí que já está fazendo. Não é fácil, né? E acaba tendo esses pequenos problemas. Já houve outras tentativas também de arrombamento, que o pessoal relatou, né? Aí é o cadeado. Então a gente observa isso, né? Essas coisas têm que estar no plano diretor. Vai crescer o loteamento? Vai. Quais as leis municipais que dão amparo para ajudar a prefeitura nesse processo de melhoria da cidade? Porque a loteadora ela pode fazer isso aí para a cidade. Ela pode fazer isso aí. Não é tão caro, não é uma coisa assim absurdamente cara e que vai funcionar muito bem para quem está morando ali no bairro. Eu vou aproveitar o que o professor Alec falou e as imagens para destacar que em muitos empreendimentos imobiliários, né, acontece o roubo de material, né? E às vezes a gente tem informação até de casas que estão praticamente prontas e existe aquele roubo da fiação, que é uma destruição da casa, né? Uma coisa lamentável, né? Eu queria saber como é que está na região de vocês essa situação, o que vocês podem contar para a gente sobre as construções novas lá, Vila Polo, Chapadinha. Pode falar, Marquinhos. Então, ali, eu estava trabalhando esse dia também perto dessas obras lá em Lisboa, e chegava de manhã, né, ali tem uma imagem ali de uma ferragem que estava começado a retirar da broca ali. E ali, durante a noite, essa imagem aí, a gente deixou colocado essas sapatas, essas ferragens no local. No outro dia já tentaram tirar, só não tiraram porque estava amarrado. Perfeito. É complicado, né? E o que vocês têm feito para tentar resolver essa situação? Quais são
as reivindicações aí de vocês? Então, nós criamos um grupo, né? Quero fazer aqui um agradecimento à Cláudia, né? Que é a presidente lá do Conseg, o Cabo Coutinho também, que nos ajudou nisso. Então, nós criamos um grupo de vigilância solidária. Tá? E aí a coisa começou a melhorar, porque a gente começou a compartilhar informações. E essa apreensão que teve da GCM foi um veículo de Sumaré, pelo menos a placa era de Sumaré, né? A gente não sabe se era um veículo roubado, mas quando eles viram a viatura, eles saíram do veículo e correram para a área de mata. E lá tinha bloco, tinha ferramenta, tinha uma série de coisas dentro desse carro que foi abandonado. Então, eu não sei quem foram os policiais que estavam ali no dia, mas fica aqui o elogio para a atuação, porque foi a primeira vez que nós tivemos uma atuação de madrugada. Foi esse caso aí, né? Então, essa apreensão ocorreu, as pessoas abandonaram o veículo, aí tinha bloco, né, e também ferramentas no interior do veículo, uma carretinha, né? E foram essa equipe aí que fez a apreensão, né, desse veículo. Então, foi a primeira, né? E aí, outra, agora a gente tem, como começou já tem mais pessoas morando no loteamento, então a gente compartilha imagens. Como a gente não conhece todo mundo, passa um certo horário, o pessoal está fotografando os carros que estão passando, mandando no grupo, para ver se é de alguém, né, do loteamento, enfim. Tem gente que vai lá à noite tem gente que está dormindo em frente ao lote, com medo de que seja roubada alguma coisa. Enfim, é uma situação de muita insegurança. Você fazer segurança, nós não somos especialistas, né, Edmundo? Então, claro, a gente vai lá, pode fazer uma abordagem, mas a gente não é especialista nisso. A gente não tem preparo policial, né? Não tem preparo de segurança para estar podendo fazer esse trabalho. Uma alternativa interessante que estávamos conversando aqui são as câmeras de segurança, né? Existem municípios que já têm estendido as câmeras para essas áreas em expansão do município, né? Inclusive o São Roque, né, professor Alex? Fala um pouquinho para a gente dessa utilização tecnológica tão importante para evitar esses problemas. Já tem a instalação, né? Você já começa a observar na cidade a instalação de várias câmeras, né? E também nos loteamentos mais recentes. Então, é muito provável que tenha um acordo ali com a prefeitura nesse sentido, do loteamento já deixar a infraestrutura mínima de policiamento inteligente, né? Já que a gente não consegue ter um policial toda hora em cada bairro. Então, já mais tem um sistema ali de policiamento inteligente que tem funcionado e inibido também a prática, alguns lugares, a prática de rachas, né, de ilícitos. Nós também tivemos esse problema no Lisboa. No início, motos, carros, enfim, frequentavam ali o loteamento para fazer arruaça, né? Então, essas câmeras também inibem esse tipo de delito, né, esse tipo de crime contra a paz pública, vamos colocar assim dessa forma, né? Então, é muito importante, na minha visão, que agora que está discutindo o planejamento, que os loteamentos mais recentes, né, que eles sejam obrigados ali, ou uma lei municipal exigindo uma infraestrutura mínima, né, para que seja colocada a câmera, porque um dos problemas, Edmundo, que a gente observa, isso é muito visível na acessibilidade. Né? Às vezes a gente faz um prédio e não tem uma rampa, por exemplo. Depois, quando você for fazer a rampa, vai ficar muito mais caro, porque você vai ter que quebrar muita coisa, vai ter que... Então, quando a coisa está no início, é muito mais fácil você trabalhar. Né? Agora, depois que está montado, aí você tem que quebrar, tem que arrumar, você tem que dedicar uma área só para isso, que aí você não tem. Então, é melhor pensar antes, né? Aquele negócio, 99% de planejamento, né? E aí a execução vai ser muito mais fácil. Perfeito, excelente colocação. E é por isso que a gente ressalta, né, a importância da revisão do plano diretor, que está em andamento, para que a população, em geral, né, de bairros que tenham problemas como esse ou outros problemas, que ela vá até aos poderes públicos, né, no caso a prefeitura, a própria Câmara Municipal, que estão fazendo essa revisão, né, para participar desse processo, enviando suas demandas, as suas reivindicações, porque, como bem falou o professor Alec,
a revisão é de 10 em 10 anos, né? Então, esse dimensionamento do crescimento da cidade, ele é fundamental. Sem esquecermos que tem muitos lugares que já estão subdimensionados os poderes públicos, né? Como a questão das escolas, creches, postos de saúde, que precisam ser ampliados ou construídos novas unidades aí para atender a população. Então, essa participação da população nesse momento, nesse exato momento, na revisão do plano diretor é fundamental para que o poder público realmente receba essas reivindicações e possa incluir para o decorrer aí dos próximos anos, resolvendo esses problemas, não é mesmo, professor Alec? É isso aí, Edmundo. O plano diretor, como você comentou, é uma peça fundamental, né, que determina, inclusive, a quantidade de população, né, quanto que Itapetininga pode crescer em termos de loteamento, em termos de pessoas, porque você tem problema de trânsito, você tem problema de saúde pública, né, a gente sabe que o trânsito ele provoca problema de saúde pública, principalmente pessoas que estão inalando aquela fumaça, etc. Enfim, é uma peça complexa, né, que tem que ser analisada. Mas o que é importante nisso, né, nos loteamentos de maneira geral, e aqui eu estou falando pelo Lisboa, porque a gente representa um grupo, né, o Marquinhos representa lá o grupo da Vila Polo, eu estou lá no Lisboa juntamente também com todos os moradores, ou os futuros moradores que estarão ali, né, o que a gente quer é um bairro legal. Né, a gente quer um bairro que tenha uma integração, que a gente tenha uma identidade com o bairro. Então tem uma praça, né, a gente quer cuidar da praça, a gente quer organizar, quer que a praça sempre esteja... Não precisa lá o poder público, uma pintura a gente pode fazer, a gente pode... Então esse carinho com a cidade, essa identidade é fundamental, é isso que distingue uma cidade boa de uma cidade que não é boa. É o quanto a população ama aquele espaço. A praça é o quintal da minha casa, então tem que ser bem cuidado. Né? Então, quando a gente vai para um lugar, né, e aí você começa a perceber, assim, poxa, estão começando a furtar o que eu comprei, então, assim, a sua relação com a cidade, ela não vai ficando tão interessante. Né? O carinho, o cuidado, dá a impressão que é um pouco, falta ali um pouco mais, um pouco de planejamento, ou a loteadora também não tem cumprido com o que a prefeitura também solicitou. Pode ter acontecido isso, né? Mas temos parceiros lá, viu, Edmundo? O Sandro lá do meio ambiente, que sempre vai lá quando tem queimada, sempre dá uma assistência boa, uma pessoa espetacular, sensacional, né? A GCM que tem ajudado. Mas o que a gente gostaria é que fosse assim, que as pessoas gostassem do bairro que elas moram, sabe? E aquele bairro vai ficar muito diferente quando isso acontece. É isso que distingue o país de primeiro mundo, né? Muito bem, justamente, né? Eu até vou pedir para o Marquinho falar um pouco sobre a Vila Polo, essa região, né? Que é uma região muito boa para se morar, um lugar muito agradável aqui da cidade de Itapetininga, porém com esse crescimento aí que vai o planejamento urbano, aí que entra o plano diretor, com esse crescimento para esse lugar que é tão bom e por isso que as pessoas procuram construir e ter empreendimentos nesse lugar, é necessário um planejamento para atender essas demandas todas, né, Marquinho? Sim, então a nossa Vila Paula mesmo ali, várias pessoas ali procuram casa para comprar, para locar, para estar alugando ali, que é um bairro muito querido, sabe, um povo carinhoso, um povo que gosta de cuidar do bairro, um pessoal ali, tudo bastante evangélico ali, né? E eu tenho que dizer só bem do nosso bairro, do meu bairro que eu moro ali, do Lisboa, que nós estamos juntos lá agora. E é isso que eu tenho a dizer. Cuidar para crescer. Cuidar para crescer. Saudavelmente, saudavelmente, né? Isso. Isso aí. Professor Alec, o que você tem mais a dizer aí? Porque nós já estamos no horário de encerrar o nosso programa. Edmundo, quero agradecer aqui o espaço, né? E a gente está aqui para somar. Igual o chanceler de ferro falava, né? A inteligência é quando a gente aprende juntos. Medíocre é quem aprende com as suas próprias experiências. E tem aquele que não vai aprender, esse esquece. Né? Então aqui, a gente está aqui para aprender, a ideia é somar, né? A gente poder participar, colaborar, ter um bairro bacana e também outros bairros que sejam bacanas, que sejam legais para as pessoas morarem, terem ali, criarem seus filhos, seus netos, né? Que represente a cidade de Itapetininga, que é uma cidade simpática, né? Uma cidade amiga, acolhedora, simpática, mas tem mudado, está mais cosmopolita, tem mais gente de fora, tem gente de São Paulo,
tem gente de outros estados que está vindo para cá, né? Então, se tem uma mudança também regional em termos de característica, né, da população. Então, a gente só quer agradecer aqui o espaço, a oportunidade, e que a gente possa trabalhar junto para ter um bairro ainda melhor e que esses serviços públicos essenciais, como nesse momento segurança, coleta de lixo, né, que esses serviços públicos, as autoridades consigam lá nos atender com carinho, né, para que as pessoas não tenham prejuízos materiais e até pessoais, né? Perfeito. Mais atenção do poder público, né, Marcos Roberto? Sim, verdade. E pode fazer suas considerações finais também. Sim, eu vou agradecer muito também a TVI, o Edmundo, o Alex, nosso amigo Alex aqui. E uma boa tarde para os telespectadores. Isso aí, vamos aguardar que as coisas realmente sejam resolvidas. E voltando, né, falar da importância, então, dessa participação popular na revisão do plano diretor, e bem como deixar em aberto aqui para os poderes públicos virem também trazer as informações, né, especificamente ali com essa região, o que está sendo planejado no que diz respeito à expansão da cidade para essa área tão boa da nossa cidade de Itapetininga. E queremos agradecer ao professor Alec, ao Marcos Roberto da Vila Polo e também a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.